Beleza, pessoal? A gente está agora começando o nosso primeiro dia do segundo trimestre. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando agora a nossa 15ª semana, né? E hoje, nosso compromisso vai ser realizar a nossa devolutiva da avaliação que a gente fez, a prova bimestral que foi realizada, certo? A gente hoje, então, vai ler as questões de novo, a gente vai responder as alternativas, justificar por que as erradas, de fato, foram erradas, né, e as certas, de fato, são as corretas. E a gente vai também dar o feedback da nota geral, né? Antes de qualquer coisa, eu tenho um recado muito importante para passar. A nossa próxima segunda-feira, nós vamos fazer a nossa primeira aula prática, pessoal. Então, eu peço, por gentileza, que na próxima segunda-feira, a gente se encontre às 8 horas, lá no laboratório 528 da Uniandrade, certo? Eu peço que todos se encaminhem paramentados, com um jaleco, com um par de luvas e, obviamente, com a máscara, para a gente realizar uma aula prática que vai ser muito importante, né? E que tenho certeza que vai esclarecer muita coisa que a gente aprendeu. Tudo bem? É importante que o maior número de pessoas tente aparecer. A gente tem um limite de 14 pessoas em cada laboratório, mas eu não acredito que a gente vai alcançar esse limite com a nossa turma. Pelo que eu sei, a nossa turma é um pouco menor do que isso, na verdade, né? Corrijam-me se eu estiver enganado, mas eu acredito que seja isso mesmo, tá? Dito isso, pessoal, eu só queria saber se, só para a gente fazer um cálculo rápido ali, tem alguém que iria nessa aula prática aqui, que esteja presente? Eu vou, professor. Beleza, Kelly, obrigado. Beleza, então, ótimo. Já estamos respondendo aqui. Ok, Irene. Ótimo. Também, professor. Beleza, só para eu ter uma ideia mesmo, tá? Ótimo. Só para importante saber se vai ter público ou não, né? Beleza, então, pessoal. Beleza, Guilherme, obrigado. Bom, dito isso, então, pessoal, a gente vai hoje agora se dedicar à nossa devolutiva de prova, tá bom? De forma geral, eu acho que assim, como é que funcionou a nossa nota, professor? Se você não viu a nota já está lá no AVA, certo? Está desde quarta-feira lá no AVA. A gente somou a prova, ela tinha peso 50%, então metade da sua nota corresponde à nota da prova. Aí a gente colocou 20% correspondendo à presença total em sala de aula, não em sala de aula, o número de questões que você respondeu lá do nosso gabarito, lá na nossa atividade de frequência toda semana. Aquilo vale 20% da sua nota. E 30% da nota é aquele fórum que a gente utilizou para a gente conversar sobre controle de qualidade e sobre a pandemia, né? Então, aquele fórum, ele foi uma nota muito gorda na nossa nota. Isso é bom, isso é ótimo, né? Correspondeu 30%, uma atividade que foi relativamente simples, né? Essa é a composição geral da nota, então. Prova valeu 50%, fórum valeu 30% e todas as atividades de frequência somadas valeram 20%. Né? Dito isso, o professor fica um pouco preocupado com algumas notas baixas. Assim, não tinha muito justificativa de ter nota baixa nesse semestre, né? Não foi muito complexo a nossa forma de avaliação. Na minha opinião, não foi complexo. A nota do fórum, a nota de presença eram notas, assim, muito fáceis de se conseguir. Né? Então, o professor fica um pouco preocupado com algumas notas baixas que tivemos. Eu peço que quem tirou nota baixa não se desanime, né? Mas agora redobre os esforços para você tirar uma nota bonita agora no segundo bimestre, certo? A dificuldade não vai aumentar só porque agora a gente está avançando para o segundo bimestre. A gente precisa ter um comprometimento grande aí para que a gente não deslize, né? Não justifique a gente ir para uma final, ok? Isso aqui hoje é uma devolutiva de prova. Então é importante que vocês também não sejam sinceros, então qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de comentário, por favor, né, se manifestem. Vamos aproveitar que a gente está devolvendo, dando um feedback para a gente interagir bem, para a gente conversar. Né? Eu já adianto vocês de que das 10 questões da prova, uma das questões tinha um erro culpa do professor. Nesse sentido,
a questão número 3, que a gente vai ver daqui a pouco, todo mundo ganhou esse ponto, certo? Então, todo mundo já começou com meio ponto na prova, né? Foi algo que eu percebi só depois, então não deu tempo de cancelar. No entanto, todo mundo recebeu esse ponto, né? Bom, vamos então começar aqui a nossa devolutiva de prova, tá? O professor vai classificar algumas questões em fácil, médio e difícil. Na minha opinião, não é determinante isso, né? É um juízo de valor tão grande porque eu sou suspeito, eu sou professor de micro. Mas para a gente ter uma ideia de como a gente foi na prova. Se você errou muitas questões que o professor de micro classifica como nível fácil, já acende um alerta vermelho. Talvez você tenha que se dedicar mais à disciplina, ok? A gente teve desempenhos muito bons na prova e tivemos desempenhos muito ruins. Então, foram extremos que a gente obteve. Tá? Então, é importante a gente entender qual posição é a nossa nesse momento. Bom, o professor vai então compartilhar aqui os nossos slides. E, por favor, à medida que vocês tiverem dúvida, uma observação, aproveite para se manifestar. Vamos lá. A gente vai começar, então, na sequência aqui que o professor selecionou, mas talvez para vocês esteja embaralhado, foi embaralhado ali as questões a serem respondidas, né? Vamos lá. Vamos para a primeira questão, então. Essa questão aqui, o professor classifica de nível fácil. Só que uma pessoa nem necessariamente precisaria estar fazendo microbiologia e, pelo sentido das alternativas, ela já poderia saber qual é a certa, né? Vamos lá. Os postulados de Koch foram desenvolvidos pelo famoso bacteriologista alemão e aperfeiçoados por seus discípulos, colaboradores após sua morte. Em relação às propriedades de uma doença infecciosa e sua forma de infecção, marque a resposta errada. Que a gente normalmente pede a resposta certa, né? Nesse caso aqui está se pedindo a resposta errada. Então a gente tem 4 alternativas verdadeiras e apenas uma que contradiz tudo que a gente aprendeu, né? Vamos lá. Letra A. Determinados vírus são carreados por gotículas de saliva. Essa alternativa aqui, ela está totalmente verdadeira, né? A gente comentou lá na nossa aula de transmissão de doenças que muitos vírus, eles são eliminados quando a gente tosse ou a gente espirra. O próprio coronavírus, que a gente está passando por uma pandemia, esse caso. O vírus da gripe, né? A gente tem uma série de vírus que podem ser transmitidos dessa forma. Rotavírus, por exemplo, né? Letra B. A maioria das diarreias infecciosas foram transmitidas por um veículo, como água ou alimento. Essa frase aqui também está correta. Naquela nossa aula de transmissão de doenças e também a nossa aula de microbiota intestinal, a gente falou que esses surtos alimentares, eles são causados quando a pessoa ingere alguma carne, algum alimento contaminado, né? Não é comum a pessoa comer uma carne sem fiscalização de frango e a pessoa desenvolver uma doença específica, né? De fato, é possível sim. Letra C. Doenças sexualmente transmissíveis são exemplos de transmissão por contato direto, né? Aqui, a gente também falou na nossa aula teórica, é uma verdade, né? Porque o contato direto é aquele tipo de transmissão que você pega por um contato físico. Há um elo físico entre o infectado e a pessoa sadia. O sexo é isso, o sexo sem proteção, né? Os órgãos sexuais, eles, quando estão no atrito do sexo, eles podem transmitir bactérias, vírus e demais patógenos, né? Portanto, a letra C também está certa. Letra D. Fômites são objetos que contêm um agente infeccioso e que podem transmitir. Essa frase A D também está correta. A gente falou que contato indireto é aquela forma de transmissão em que uma pessoa pode ter contato com um copo, com uma toalha, né? Pode ter contato com um utensílio, com uma superfície, né? Nesse caso aqui, coronavírus que a gente está vivendo é isso, né? A gente tem que passar álcool gel nas superfícies, na mão, para evitar o quê? Tocar em objetos que já foram tocados por um infectado, tá? Que possuem o vírus. Então, essa aqui também está correta. A gente chama isso de fômite. Tá? E a última alternativa, aquela que você deveria marcar, que está errada, é a E. Tá? Não existem formas de transmitir micróbios pelo contato físico. Bom, essa frase aqui está absolutamente errada. A gente está nesse momento de pandemia usando máscara, usando álcool gel, para a gente evitar ficar tocando nas pessoas, tocando nas superfícies, né? Quando você entra na farmácia, no mercado, vem um funcionário borrifar álcool gel na tua mão. Por quê? Qual que é a preocupação tão importante com as mãos? Você tocar
em objetos que já foram contaminados. A gente está falando aqui só do coronavírus, porque é a chatice que a gente está vivendo no momento, né? Mas a gente pode pensar em qualquer outra doença. Por exemplo, quando eu espirro e eu estou gripado, se uma pessoa tem contato com essa minha matéria orgânica expelida, também eu vou poder pegar quando eu colocar a mão na boca, a mão no nariz. Contato direto, sim, pode transmitir. A leptospirose, quando uma pessoa está no enchente, por exemplo, ela pode ter contato com a leptospira e foi transmitida pela urina de rato. Portanto, também por contato direto. Né? Então, essa alternativa aqui é a letra I, essa é marcada. O professor considera essa questão aqui relativamente fácil. Né? Tem alguém que tem alguma observação dessa questão, pessoal? Um comentário geral? Tá bom. Se houver algum comentário ao longo aqui, por favor, interrompa o professor. Né? Vamos lá. Aqui a gente passa para a questão número 2. A questão número 2 o professor considera de nível médio. Não é muito difícil, mas também você precisará lembrar de várias coisas que a gente conversou. Né? Vamos lá. Sobre a família Enterobacteriaceae. Bom, quem não lembra, a família Enterobacteriaceae é aquele grupo de bactérias que habita o nosso intestino grosso. Escherichia coli, Salmonella, Shigella, um grupo de bactérias que tem potencial de causar doença. Eles fazem parte da nossa microbiota, mas ainda assim ela tem potencial de causar doença. Tá? Vamos lá. Vamos ler algumas frases e a gente depois vai ver quais delas estavam corretas. Frase 1. São fermentadoras de glicose. Sim, frase 1 está verdadeira. A gente conversou na nossa aula de microbiota intestinal que o pré-requisito para ser considerado enterobactéria é isso, ela se alimentar de glicose, de fontes comuns de açúcar. Tá? Segunda frase, não há nenhuma diferença entre a microbiota do intestino grosso e a do intestino delgado. Frase 2 está errada. A gente conversou com o intestino grosso e delgado, eles não têm apenas funções diferentes, eles também têm condições físico-químicas diferentes. No intestino delgado você tem mais oxigênio do que o grosso. O intestino delgado absorve alimentos, o grosso absorve água. Portanto, pelas diferenças físicas, diferenças químicas, a microbiota também é diferente. O intestino grosso tem uma abundância de bactérias comparado ao delgado. O maior local de proliferação bacteriana é no intestino grosso. Então, a frase 2 está errada. Terceira frase. As enterobactérias, ou Enterobacteriaceae, pertencem ao intestino grosso. Sim, foi o que a gente comentou aí no enunciado, né? O grupo dessas bactérias, chamadas de bactérias entéricas, habita o intestino grosso, sim. Frase 4. A maioria das enterobactérias são imóveis. Frase 4 está errada. Lá no nosso slide da aula de microbiota, a gente falou que a maioria delas eram móveis. Portanto, elas apresentavam um flagelo. Por isso que as bactérias intestinais têm um poder de invasão, de sair do intestino, infectar baço, fígado, outros órgãos, graças ao flagelo. Tá? E a última frase, frase 5, geralmente são associadas às diarreias infecciosas. Isso também é uma verdade. A gente falou que apesar de compor a nossa microbiota, elas têm muitos fatores de virulência, ou seja, muitas condições de iniciar uma doença. Seja porque você baixou a sua imunidade, seja porque você adquiriu uma bactéria de terceiros, uma enterobacteriaceae de um alimento contaminado, você teve contato com fezes pela água, né? Enfim. No final das contas, a frase 1, a frase 3 e a frase 5 estavam corretas. Você deveria, portanto, marcar a letra C de casa, ok? Algum comentário geral sobre essa questão, pessoal? Como o professor falou, essa questão aqui eu considerei de nível médio para difícil, dá para dizer assim, né? Porque envolvia muitos conceitos, tá? E um pouco de memorização também, sejamos sinceros, né? Não só entender, mas você também lembrar do conteúdo que a gente passou. Bom, a gente chegou aqui na questão 3. Essa questão 3 aqui, como o professor falou, é a questão que foi eliminada da prova, né? Todo mundo viu essa questão, mas não é só porque foi eliminada que eu não vou explicar o porquê. Né? Vamos lá. Essa questão aqui o professor considera também de nível médio. Né? No século XIX, o dinamarquês Hans Christian Gram desenvolveu uma coloração que usamos até hoje nos laboratórios de micro. Dentre outros usos, o principal é a distinção das bactérias em dois grandes grupos, bactérias gram-positivas
e gram-negativas. Bom, é justamente isso que a gente vai fazer na semana que vem no laboratório. A gente vai utilizar a coloração de gram para a gente conseguir visualizar essas tais bactérias que a gente está falando até agora, né, no microscópio. Considerando as diferenças estruturais dessas bactérias, a alternativa errada é que, novamente, o que você deveria esperar? 4 corretas e 1 errada. Acontece que aqui a gente tem 2 erradas. Né? Vamos lá. Frase A. As bactérias gram-positivas podem ser encontradas na forma de cocos ou bastonetes. Bom, isso é verdade. Né? Não só a gram-positiva, a gram-negativa também. Existe gram-positivo, coco gram-positivo, bacilo gram-positivo, coco gram-negativo, bacilo gram-negativo, mas enfim, não quer dizer que a frase A esteja errada. Ok, está certo. Letra B. Devido à presença de uma membrana externa, as gram-negativas apresentam uma alta sensibilidade aos antibióticos. Essa frase aqui está errada. É justamente o contrário. A membrana externa garante uma resistência bacteriana aos antibióticos. Então, não é uma alta sensibilidade, alta resistência. Portanto, a frase B, ela estaria errada. É a frase que você tinha que marcar. Tá? Letra C. As gram-positivas contam com um envoltório externo, chamado de membrana externa, que, dentre vários benefícios, inclui uma tendência à resistência microbiana. Veja bem, essa frase aqui está errada, porque são as gram-negativas que contam com a membrana externa. As gram-positivas não apresentam nenhuma membrana externa. Portanto, essa questão já está errada, né? Porque a gente já tinha uma resposta errada na letra B. Outra resposta na letra C, isso foi mancada do professor. Nesse sentido, essa questão aqui foi anulada e, portanto, todo mundo ganhou esse ponto. Vamos ler a D e a E para a gente entender o porquê elas estarem certas, né? Vamos lá, letra D. Gram-positivas são mais resistentes a choques físicos pela espessura da parede. Verdade. A gente falou que as gram-positivas têm mais peptídeo glicano, então elas são mais espessas. Né? E a letra E. As paredes celulares das gram-positivas são mais espessas, por possuírem maior concentração de peptídeo glicano. Peptídeo glicano lembra que é aquele açúcar complexo, que inclusive faz parte de nossas cáries, né? Porque cárie é bactéria. Né? Aqui, a letra E é quase um sinônimo da letra D, então também está correta. Né? Portanto, como a gente teve 2 alternativas erradas, essa questão foi anulada. Eu não sei se alguém chegou a perceber isso, pessoal, enquanto estava respondendo. Alguém chegou a pensar assim, puxa, será que essa questão está certa? Tem 2 questões aqui que estão erradas? Eu tive dúvida nessa, professor. Que bom. Eu também fiquei com bastante dúvida nessa. Opa, isso é um sinal positivo. Isso é um sinal positivo. Então, vocês já perceberam ali que tinha... Isso, né? Nessa D gram-positiva e gram-negativa, porque que nem dessa da autossensibilidade seria a positiva. Justamente. Interessante. Então, vocês já estão percebendo as nuances da matéria. Legal. Essa questão, então, como foi eu, todo mundo ganhou esse ponto. Bom, mas o resto... Oi. Tem uma pergunta. Diga. No caso, quem fez lá o fórum, ganhou nota inteira e tudo mais, era para ficar com que nota? Por exemplo, eu errei com essa, no caso que foi desconsiderada, eu errei 3, né? Mas essa o professor falou que considerou para todo mundo. Isso. No caso, eu errei 2 questões na prova. E fiz tudo o demais, fiz o fórum, fiz tudo certinho. No caso, a minha nota foi 8,8. Tá certo? Tá. É assim, você falou que acertou 8 questões, então. Considerando a que eu dei o ponto, você acertou 8, é isso? Isso. Então, você tem que fazer o seguinte, 80 vezes 0,7, porque... desculpe, 80 vezes 0,5, porque é 50% que vale essa nota, né? Então, você tirou 40, mais você tem o fórum, se você fez a questão que o professor achou a resposta satisfatória, você tirou 30, então 4 mais 3, 7, né? E a gente fez uma tabelinha para a gente dar nota da frequência. Eu já digo para vocês que, assim, poucas pessoas, talvez 2 ou 3, tiraram nota íntegra da presença. Esse foi outro ponto interessante que o professor achou estranho. Teve muitas pessoas aqui que eu via toda semana participando das aulas, mas tinha uma pontuação muito baixa de presença. Então, muitas pessoas não fizeram as questões de presença, né? Esse foi um ponto que a gente fez assim,
a gente deu para a pessoa que tinha 90% de participação ou 100% de participação, a gente deu 2 pontos. De 90 para baixo, a gente foi tirando. Então, ganhou 18%, 16%, 14%, né? Foi diminuindo à medida que a pessoa não tinha número correto de participações, certo? Então, eu digo, você tirou, então, 5, 4, 5, 6, 7. Deu 1,8, então provavelmente você faltou 2 ou 3 vezes na nossa aula. Tá explicado a sua nota, ok? Certo, obrigada. Beleza. Bom, passando aqui, pessoal, para a nossa próxima questão, né? Essa questão aqui o professor considera de nível médio também. Tá? Uma criança está com febre, dor de garganta, vontade de espirrar após brincar no parque. Sua mãe desconfia de uma gripe. Ao conversar com o microbiologista, descobre que não necessariamente se trata de um vírus. O profissional informa sobre espécies de bactérias que poderiam induzir inflamações de garganta, como, por exemplo, Streptococcus. Streptococcus foi um tipo de bactéria que a gente conversou na nossa aula, né? Em relação à capacidade de causar doenças em bactérias, marque a resposta correta. De novo, a gente tem 4 frases, tem que analisar quais delas são certas. Né? Primeira frase. Como essa bactéria causa doença? A 36 graus e meio, seu crescimento é compatível com o nosso organismo. Bom, a gente falou lá na nossa aula que é a 36,5 a temperatura média do nosso corpo, certo? Se a bactéria causa doença nessa temperatura, portanto, está correta a afirmação. Né? Ela é compatível com o nosso metabolismo. Frase 1 está certa. Segunda frase. As bactérias apresentam uma temperatura ótima de crescimento. Nós também comentamos sobre isso. Né? Então, existem gêneros de bactérias que estão adaptados a uma temperatura, ou uma temperatura mais alta. Enfim, cada gênero de bactéria evoluiu para conseguir proliferar melhor num determinado ambiente. Só que bem tranquilo, também está certa essa frase. Tá? Terceira frase. Algumas bactérias são capazes de causar hemólise. Aí eu explico o que é hemólise, né? Entre parênteses. Quebra de glóbulos vermelhos. O que seria bom para o paciente? Será que você tem uma bactéria no teu sangue que destrói os glóbulos vermelhos? Será que isso é bom para o paciente, pessoal? É terrível. Né? Isso faz com que a pessoa comece a ficar com uma infecção generalizada, diminui a capacidade de transportar oxigênio, diminui a cicatrização. Não, isso é terrível para o paciente. Nossa terceira frase está errada. Né? E a última frase, uma das formas de diagnóstico consiste na visualização dessa bactéria no microscópio. Isso está correto. A gente sempre, desde o primeiro dia de aula, está falando que o microscópio aqui, ele é fundamental para você conseguir enxergar os seres unicelulares, que são as bactérias. Né? Portanto, a alternativa que você deveria marcar como correta seria a 1, a 2 e a 4. Qual tem a 1, a 2 e a 4? A letra E de elefante. Certo, pessoal? Algum comentário específico dessa questão? O senhor considera de nível médio essa, né? Então, beleza. Continuemos, então. Tá? Essa daqui o professor considera de nível médio também, porque foi necessário mais de uma aula para a gente responder essa questão. Veja que até agora a gente teve uma questão de nível fácil e 4 questões de nível médio, né? Vamos lá, a prova não estava molezinha, não. Né? Devido à grande diversificação de espécies bacterianas, existem determinadas estruturas presentes somente em algumas espécies. Considerando as diferentes características das bactérias, é correto afirmar. Então, isso aqui você precisava entender como é uma célula bacteriana e também precisava lembrar daquela diferença que a gente tem entre gram-positivas e gram-negativas. Então, 2 aulas juntas. Tá? Letra A. As bactérias são organismos eucariontes e seus núcleos são iguais aos de animais e plantas. Parece que está totalmente errado, né? As bactérias são os únicos procariontes que existem até hoje, né? E, portanto, eles não têm núcleo. Eles também não são iguais a animais e plantas. Então, a primeira e a segunda parte da frase estão erradas. Letra B. Todas as bactérias apresentam lipopolissacarídeo, ou LPS. Endotoxina é capaz de causar febre pela sua estrutura. Então, essa resposta está errada. Somente as gram-negativas apresentam o lipopolissacarídeo e fica presente na membrana externa. As gram-positivas não têm o LPS. Frase C.
As bactérias apresentam ribossomos e membrana plasmática de composição idêntica à de humanos. Essa frase também está errada. É verdade que bactérias têm ribossomo e têm membrana plasmática. O que não é verdade é que elas são idênticas de seres humanos. A gente, inclusive, naquele dia, a gente fez um comentário de que alguns antibióticos, eles agem ligando-se às estruturas das bactérias. A polimixina B é um exemplo, né? Como que eu vou usar a polimixina B se ao se ligar ao ribossomo da bactéria, ele se ligaria ao meu também? Né? Seria tóxico para mim, concorda comigo? Uma molécula que serve para matar bactéria também me mataria. A membrana plasmática das bactérias não tem colesterol, por exemplo. Não tem componentes químicos mais complexos. Então a frase C está errada. Letra D. Os endósporos são formados mediante a escassez de nutrientes. E a estrutura resultante é resistente à temperatura. Frase D era a alternativa C marcada. Está certa. A gente falou que alguns tipos de bactéria são capazes de formar estruturas de resistência à falta de água, altas temperaturas, seriam os endósporos, certo? Aquelas bactérias, por exemplo, como o Clostridium, como bacilos, que podem infectar alimentos. O palmito, que a gente comentou na aula, né? Os alimentos enlatados, por exemplo. Essa frase aqui está certa. Vamos ler a última, mesmo que esteja errada. Letra E. Somente algumas bactérias apresentam membrana plasmática. Não, isso inclusive a gente bateu bem forte esse ponto na revisão que a gente fez, a última aula teórica que a gente fez, né? Todas as células apresentam membrana plasmática. Isso é um pré-requisito para ser considerado uma célula. A célula bacteriana tem que ter, sim, membrana plasmática. Certo? Então, não são somente algumas, não. São todas. Ok? A letra D era a letra C marcada. Né? Eu quero saber se alguém tem algum comentário dessa questão. Alguém ficou com dúvida em algum ponto? Tudo tranquilo até o momento? Beleza, então. Tá? Essa questão aqui, o professor também considera de nível médio. Não é tão moleza assim. A gente precisava aqui ter alguns detalhes de memorização para a gente diferenciar ali do que a gente falou de controle de bactérias, uma técnica da outra. Né? Vamos lá, então. Já conhecemos os micro-organismos há pelo menos 200 anos. No entanto, só iniciamos métodos de controle de vírus e bactérias no passado. Considerando a forma mais comum de controle microbiano, o calor, marque a resposta correta. Então, a gente só vai falar de técnicas que empregam o uso do calor, e são as mais comuns. Né? Letra A. Quando pasteurizamos um alimento, como leite ou vinho, eliminamos uma pequena fração de bactérias da amostra. A gente comentou na nossa aula sobre controle de bactérias que a pasteurização é um excelente método. É um método que elimina a maior parte das bactérias presentes no alimento. Então, ele não elimina apenas uma pequena fração das amostras. A gente falou, por exemplo, que elimina a bactéria da tuberculose, todas as bactérias de origem fecal. A pasteurização é um excelente método. Portanto, está errada essa frase. Né? Por isso que a pasteurização que foi bolada, foi iniciada no século XIX, é usada até hoje. Né? Letra B. O calor é um método de controle de bactérias que pode ser usado para qualquer produto ou situação. Não, letra B também está errada. A gente comentou nas nossas aulas sobre controle que muitos componentes eles seriam desnaturados, eles seriam inativados se você usar o calor. Por exemplo, a gente tem alimentos que são perecíveis quando você aplica a temperaturas. Os derivados do queijo, por exemplo. Né? A gente tem vacinas que eu não posso aplicar calor. A gente tem antibióticos, produtos que eu tenho que fazer filtração, radiação, outro tipo de técnica que não uso do calor. O calor é um método barato, mas eu não posso usar em todos os casos. Tá? Então, letra B está errada. Letra C. A fervura é um excelente método de esterilização. É verdade. A fervura dos alimentos, ela realmente é usada todos os dias, até mesmo na nossa casa. Você usa a panela de pressão não só para preparar o alimento, a carne, o feijão, né? Você usa também para você poder tirar bactérias de potencial patogênico. Uma panela de pressão nada mais é do que a versão doméstica da autoclave. Aquele equipamento que a gente usa em hospitais, em centros cirúrgicos, para que você elimine as bactérias, todas as bactérias da fração do produto. Portanto, a letra C está certa. Tá? Letra D.
Não existem técnicas para esterilização de alimentos. Só que não só está errado, como eu acabei de comprovar que existem, né? O uso da panela de pressão, quando você utiliza, por exemplo, o cozimento de alimentos, fervura do leite, tudo isso exige uma método de controle de bactérias. Então, a letra D está errada. Ainda bem, né? Você pode preparar alimentos para você ter uma segurança alimentar na sua casa. A última frase, letra E, está errada, vamos entender o porquê. Né? Autoclave é um método de desinfecção fraco e pouco difundido. Utiliza a pressão para aumentar a temperatura de forma controlada. A primeira parte da frase é que está errada, né? Primeiro, ela é um método de esterilização e segundo, ela é muito difundida. Se você fizer um teste, como já foi feito, o artigo científico mostrou, a autoclave ela é o meio mais difundido para você em laboratórios, hospitais, centros de estética, centros cirúrgicos, para você poder preparar os materiais que vão ser usados na rotina. Né? É um método fantástico e muito barato. Uma pessoa compra uma autoclave e a autoclave ela tem uma vida útil aí de 15 anos. Então, olha o prazo que você usa o equipamento. Tá? Vamos lá. Essa questão aqui é a questão número 7. Essa aqui o professor considera de nível difícil. Né? Não é tão difícil assim. Você tinha que, na verdade, interpretar o texto. Né? Mas a gente pode falar de nível difícil porque envolve aí uma interpretação. Tá? A roda foi provavelmente o maior avanço do homem. Graças a tal invento, o Homo sapiens conquistou e destruiu impérios através de carros de guerra e suprimentos para áreas longínquas. A evolução, apesar de brilhante, ainda não desenvolveu animais com rodas como forma de locomoção, com exceção, talvez, das bactérias. Quem falou essa frase foi o Stephen Jay Gould, um cientista que o professor gosta bastante de ler. Né? Ele estava se referindo ali, que na natureza você não tem rodas, diferente do ser humano que inventou a roda. Né? Mas as bactérias fazem algo muito parecido com rodas. Né? Aí, pergunta da questão é o seguinte, a que se refere o texto? Né? Então, a gente tem que lembrar que as bactérias são capazes de se movimentar também. Como que as bactérias se movimentam? Elas têm uma estrutura em particular que elas vão usar. A gente tinha que lembrar qual era e como ela funciona. Né? Letra A. Refere-se ao cromossoma bacteriano, que não se encontra no núcleo e tem formato celular. Olha, o cromossoma da bactéria realmente, ele não está dentro de um núcleo e ele realmente é circular. Mas a gente não tem nada a ver com locomoção. O cromossomo bacteriano é para determinar estruturas, para caracterizar hereditariedade. Né? Então a frase A está errada. Letra B. Produção de proteínas esféricas pelas bactérias para a locomoção. É um consumo de ATP. Bom, as bactérias elas não são capazes de produzir proteínas de formato esférico para a locomoção. Né? Tá errado. Letra C. Uso de flagelos para se deslocar no sentido do gradiente de concentração de proteínas. Letra C era a resposta correta que você deveria marcar. Você tem que lembrar que existe uma estrutura no formato de proteína, é um flagelo, é um fio de proteína que a bactéria vai utilizar. E como é que ela se movimenta? Quando esse fio ele começa a girar como se fosse a hélice, como se fosse uma roda. Né? Ele vai fazer um movimento circular e que, portanto, propulsiona a bactéria em direção ao gradiente de concentração. Né? Ela não é uma roda propriamente dita. O autor, na frase, ele fala de uma forma lírica, de uma forma romantizada. Né? Mas, quando o flagelo começa a se movimentar, ele tem um formato, sim, circular. A letra C que se deveria marcar. Né? Vamos ler as outras aqui. Ó. Letra D. Deslocamento por peptidoglicano, molécula de aspecto circular, que compõe a parede celular. O peptidoglicano não se desloca, ele é fixo. E ele tem uma forma linear, não é circular. Está errado. Letra E. Presença do lipopolissacarídeo, localizado na membrana externa de algumas bactérias. O lipopolissacarídeo ele não tem o papel de locomoção. Ele é uma endotoxina, né? E está presente apenas na bactéria gram-negativas. Ela está errada, portanto, a letra a se marcar é a letra C. Certo, pessoal? Tranquilo até o momento? Beleza, então. A gente passa aqui para a questão 8. A questão 8, o seguinte, a questão 8 o professor considera fácil. Né? De novo, a gente tem aqui uma questão fácil na prova. O enunciado era grande, mas se você observar ali, você precisava de um bom senso para você saber qual era a resposta correta. Não precisava ter um entendimento tão profundo de microbiologia assim para você saber qual estava certo.
né? Vamos lá, então. Em abril de 2015, a sonda espacial Curiosity estava examinando uma região não explorada de Marte. Coletou algumas amostras de solo para análise físico-química das condições do planeta. Isso é verdade, não é mentira, né? A Curiosity ficou lá por alguns anos, uma sonda espacial, um veículo móvel, para coletar amostras de solo. Para quê? Para verificar se nessas amostras de solo a gente tinha algum metabolismo decorrente, derivado do metabolismo de bactérias. Não achou nada, né? Continuando a leitura. Na época, não identificou bactérias. Porém, acredita-se que, caso existam, serão formas de vida à base de nitrogênio, porque lá em Marte, nitrogênio é bastante rico, né? Isso seria diferente do que existe na Terra, porque os seres vivos são primariamente constituídos pelo elemento carbono. Ao considerarmos outra forma de elemento, o oxigênio, devemos lembrar que no planeta vermelho, ou seja, em Marte, ele não existe na forma livre. Nós sabemos que existe oxigênio em Marte na forma ligada à água, e a maior parte da água em Marte ela está congelada e subterrânea, né? No entanto, se nos próximos dias a próxima sonda que for enviada, a sonda Perseverance, encontrar células bacterianas, aí a gente tem que interpretar qual das respostas seria mais lógica para complementar a frase, né? Vamos lá. Primeira frase. É possível que existam bactérias, mesmo que tenham um metabolismo diferente das espécies daqui. Talvez nem devêssemos chamá-las de bactérias, já que evoluíram num planeta diferente. Veja bem, essa frase aqui, ela é uma frase que tem bom senso. Eu não estou afirmando e também não estou negando nada. Eu estou abrindo espaço para a possibilidade de haver algo, né? A frase A, ela é a frase, portanto, mais ponderada e, portanto, a resposta correta que a gente tem numa questão dessa, de interpretação, né? Eu não estou falando que tem, nem que não tem, porque na prática é essa a resposta correta. Não é só porque a gente mandou um robozinho lá que eu posso voltar com uma resposta conclusiva. Eu posso sugerir que não há bactérias até o momento, até que o robozinho 2 que foi para lá perceber se acha alguma coisa, certo? A segunda parte da frase, ela é até categórica. Eu talvez nem devesse chamar de bactéria. Por quê? O que é bactéria? Aquilo que cresceu na Terra. Se cresceu lá, eu não posso me chamar de bactéria, né? É alguma outra coisa que não bactéria. Frase A é a frase a ser marcada correta. Vamos ler as outras e entender por que elas não eram as frases certas. Vamos lá. Letra B. As diferentes espécies de bactérias apresentam sempre o mesmo metabolismo. Logo no primeiro dia de aula, a gente falou que as bactérias são organismos extremamente variáveis no que diz respeito ao metabolismo. Tem bactéria que cresce a alta temperatura, bactéria que cresce a baixa temperatura, bactéria que precisa de oxigênio, bactéria que não precisa. O metabolismo delas varia demais, né? Tá errado. Letra C. Se já não encontraram bactérias em 2015, é certo que não encontraram nada em 2021. Não faz o menor sentido essa frase. A própria NASA está gastando trilhões de dólares para mandar uma nova nave para lá. Isso mostra que nem a NASA, com os seus próprios resultados, está satisfeita. Nada na ciência é definitivo. Está errado. Tá? Letra D. Não existem bactérias intolerantes ao oxigênio na Terra. Portanto, em Marte também não vai ter. Não, essa frase não tem o menor sentido. A gente até falou, na aula de controle de bactérias, que a maior parte das bactérias não gosta de oxigênio. Então é justamente o contrário que está falando a alternativa. A maior parte das bactérias é intolerante ao oxigênio, né? Está muito errado. E a letra E, impossível, porque qualquer forma de vida é dependente de oxigênio. Não, nada a ver. A gente tem aqui no planeta Terra, a maior parte das bactérias não gosta de oxigênio. A gente tem espécies de insetos, de organismos unicelulares nas profundezas dos mares, nas elevadas altitudes, que também não gostam de oxigênio. Algas, fungos, também não gostam de oxigênio, né? Isso a gente comentou no primeiro e no segundo dia de aula. Portanto, está errado. A questão a ser marcada era a letra A. O professor falou que é nível difícil, mas não era tão absurdo assim. Era um pouquinho de interpretação de texto também. Tá? Tranquilo, pessoal? Vamos então para a nossa penúltima questão de prova. Essa questão aqui o professor considera de nível fácil. Isso aqui a gente falou muitas vezes, principalmente nos primeiros dias de aula. Né? Baseando-se nas diferenças básicas, olha a frase, que o professor pirou na batatinha. Baseando-se nas diferenças básicas. Né? O professor usou duas palavras iguais aí. Entre os dois tipos de células,
procariontes e eucariontes, podemos associar similaridades. Qual das alternativas abaixo expõe estruturas comuns entre células procariontes e eucariontes? Então, das 5 alternativas, só uma mostra estruturas que eu posso encontrar nas duas, ok? Vamos lá, então. Letra A. Membrana nuclear, ribossomos, retículo endoplasmático. Essa frase está errada, porque a gente falou que os procariontes, as bactérias, não têm núcleo e não têm organelas. Portanto, retículo e membrana nuclear estão erradas. Só os eucariontes têm. Letra B. Mitocôndrias, retículo, microtúbulos. O senhor acabou de falar que as bactérias não têm organelas. A única organela que as bactérias têm são os ribossomos, certo? Então, letra B também está arriscada do mapa. Letra C. Membrana plasmática, ribossomos, cromossomos. Sim, essa alternativa era ser marcada. As membranas plasmáticas se encontram em todas as células, os ribossomos se encontram em bactérias e eucariontes, e DNA, são os cromossomos, se encontram em todos os tipos de célula. Letra C, resposta C marcada. Vamos lá, letra D. Microtúbulo, membrana nuclear, já risca do mapa essa alternativa. E a última, organelas, cromossomos, você já risca a parte organela, primeira parte da alternativa. Isso aqui o professor considera de nível fácil e a resposta é marcar a letra C de casa. Certo, pessoal? Isso aqui a gente falou, inclusive, na nossa revisão. Bom? Vamos lá, então. A última frase. Essa aqui, o professor considera, para ser sincero, de nível fácil, porque era uma questão também de interpretação de texto, mais do que realmente de conteúdo de micro. Né? Vamos lá. Uma peixaria está com os peixes e frutos do mar apodrecidos. Esses alimentos estavam armazenados no congelador. Aqui vem uma parte importante do enunciado. Os fornecedores da peixaria possuem comprovação técnica de que venderam seus produtos isentos de contaminação. Então, os fornecedores já tiraram deles a reta, porque eles têm uma comprovação técnica de que todo o peixe que eles venderam, todo o fruto do mar, estava ali em condições físico-químicas adequadas. Não veio deles a contaminação. É isso que eles estão falando. Né? Isso fica espaço para quê? Isso fica espaço para a peixaria, quem estava vendendo o peixe, realmente, ser o culpado da situação. Tá? Vamos lá. Considerando a situação, qual fator provavelmente foi responsável pela contaminação dos produtos? Né? Vamos lá, então. Letra A. As bactérias no ambiente não cresceriam na carne. Não, está errado. A bactéria no meio ambiente pode crescer na carne. A gente falou várias vezes que os alimentos são meios de cultura. Eles são verdadeiros banquetes para as bactérias no meio ambiente. Se fosse assim, a gente não teria surtos alimentares. A frase está totalmente errada. Letra B. Não é possível descobrir a causa, porque não existem métodos de visualizar bactérias no laboratório. A gente só está aqui no século XXI tendo uma aula por computador de microbiologia porque a gente pode diagnosticar micróbios no laboratório. É o que a gente vai fazer semana que vem, inclusive. Frase D está totalmente errada. Né? Frase C. Certamente não se trata de uma causa biológica, porque bactérias não crescem em baixas temperaturas. Essa frase está errada. A gente falou na aula de metabolismo bacteriano, na aula número 2, que existem bactérias em elevadas temperaturas, bactérias em baixíssimas temperaturas. Existem bactérias, por exemplo, no oceano Ártico, no Polo Norte, no Polo Sul. Né? Existem bactérias em baixas temperaturas, sim. Tanto é que a gente tem gripe, a gente tem pneumonia em quais momentos? No inverno. Você tem uma temperatura mais baixa. Né? Letra D. A única explicação possível é ter comprado os peixes já contaminados. Não. Não apenas essa está errada, como ela vai contra o que o enunciado está falando. O enunciado está falando ali, ó. Os fornecedores têm comprovação técnica de que foram vendidos a peixaria isenta de contaminação. Essa questão D insiste num ponto que já estava comprovado que não é possível. Certo? E a última alternativa, a alternativa que era para ser marcada, é a letra E, de elefante. O local de armazenamento apresentava bactérias que consumiram os produtos. É a mais óbvia também, né? Você tem um peixe saudável, um peixe higienizado. Você colocou num freezer podre, é óbvio que a partir dali que vão pegar as bactérias. Né? É muito importante que essas peixarias, esses locais que vendem peixe, não só peixe, vendem alimentos, eles tenham higiene. Por quê?
Muitas vezes a fonte de contaminação é o próprio equipamento que armazena esses alimentos. Não é nem o produto que veio, é o produto que ficou contaminado quando você guardou ele ali. Portanto, a letra E era a letra C marcada, certo? Bom, pessoal, a gente então, para a gente concluir aqui nossos pontos finais, o que a gente pode entender? Né? A nossa prova, ela tinha questões, algumas fáceis, algumas difíceis. A maior parte delas estavam no nível médio. O que a gente pode dizer com isso? A gente pode dizer que a prova do mestrão não foi moleza. Também não foi um bicho de 7 cabeças. Tá? O professor considera que o fórum que a gente tinha que participar, ele era uma oportunidade de nível muito fácil de a gente ganhar nota. Então, a gente teve ali 2 semanas que a gente pôde conversar de um assunto que, relativamente, a gente não tinha muita dificuldade. Hoje, todo mundo está falando na pandemia sobre medidas de higiene, sobre controle. Então, era momento de você até expressar aquilo que você está vivendo na pandemia, né? O professor não considera que o método de avaliação foi muito rigoroso. Né? A gente estava aí com uma chance de ir com uma nota muito boa, uma nota acima da média. Felizmente, eu fico feliz em dizer que a maior parte dos alunos foi muito bem. Isso, o senhor fica muito feliz. E parabenizo vocês. Né? Realmente, a gente foi muito bem. A gente teve como média, acredito que a gente tenha tirado 7,8 de média, 7,9, com uma média muito boa, pensando numa turma de mais de 10 alunos. Né? Aqueles alunos que foram mal, peço para vocês avaliarem o que pode ter acontecido, né? Peço para vocês se dedicarem às atividades que têm que ser feitas, quando o professor passa, no tempo que tem que ser feito, né? E não se preocupe, o mais importante é a presença em sala de aula, né? E a gente entender, a partir de agora, o que a gente pode fazer para ir melhor, certo? Sou sincero com vocês, conteúdo de imunologia é um conteúdo mais difícil. Então, quem está aí um pouco vermelho, nota vermelha, tem que se dedicar um pouquinho mais agora, certo? Pessoal, alguma consideração final que alguém queira fazer para a aula de hoje? Professor, eu quero fazer uma pergunta. Quando vocês fazem o fechamento ali das presenças, elas não aparecem mais para a gente, a atividade complementar? A avaliativa, perdão. Você está falando depois que o professor fechou nota, desapareceu para você? Pois é. Eu sou uma das alunas que eu sempre tive presente na aula do professor. E ali aparece que eu tenho 9 faltas. 9 faltas? Aparece então que você não respondeu 3 dias. 3 semanas você não respondeu a questão. É isso? Eu acredito que sim, porque cada dia ele gera 3 faltas pra gente, né? Isso. E ali quando eu vou abrir a atividade complementar, eu fui conferir para ver se eu tinha respondido, ela não aparece mais para mim a atividade de frequência. Tá. Esse é algo que não é só você que está reclamando, né? Precisa ser entendido um pouco. Primeiro, assim, em relação ao fórum, o fórum ele desapareceu porque nesse mês os professores têm até o dia 31 para dar nota, né? Provavelmente a equipe pedagógica tirou tudo que é nota, tudo que é questão, para que o professor possa calcular ali, talvez sem o aluno estar vendo simultaneamente. Talvez seja isso, eu não sei, né? A questão da presença eu vou ter que hoje conversar com os outros professores. Isso não é a primeira aluna que me fala isso, não. O Guilherme, por exemplo, falou que respondeu todas as questões. Inclusive, eu sei que o Guilherme sempre está presente aqui, 100% das aulas, né? E está falando que não apareceu nada. Isso é muito preocupante. O professor vai precisar entender o que exatamente aconteceu, né? O que eu percebi, Guilherme, eu posso falar no seu caso, é que você não fez o fórum, né? Eu percebi isso, eu fiquei um pouco preocupado. Você que sempre está presente, você não chegou a fazer a atividade do fórum. O senhor ficou um pouco preocupado com isso. Você chegou a fazer a atividade? Oi? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, o fórum que aparecia para mim era só aquele da disciplina em EAD, de estudos antropológicos e sociológicos. Aí eu até confirmei com a Michelle, e ela falou que era aquele mesmo, até ela respondeu o que eu coloquei lá no fórum, mas para mim só foi aquele fórum. Até eu falei, nossa, mas tipo uma outra disciplina, fiquei meio assim, porque na tua disciplina mesmo, para mim não aparecia nada na aba de micro. Você não conseguia entrar, você não tinha acesso ao AVA, a disciplina lá dentro? Não aparecia nada para mim de fórum na tua disciplina. Por isso que Pois até agora eu tô meio confuso. Isso é estranho, porque a gente comentou que estava lá na semana 7, né? Uma coisa estranha isso. Em relação ao fórum, não sei o que eu posso fazer para você, mas em relação às questões, eu realmente acredito em você, que você fez todas as questões.
O professor vai precisar entender isso exatamente, o que está acontecendo. Ou hoje entrar em contato com os professores para entender se alguém teve esse problema também, para a gente poder resolver isso, certo? Eu prometo um feedback para vocês do que aconteceu aí no nosso próximo encontro, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida sobre uma questão da prova. Eu deixei passar, eu fiz só agora, mas é que eu fui reler o documento lá, que o material que o professor me mandou. Na questão 6 da prova, eu tenho uma dúvida. Deixa eu ver. Questão 6. Isso. Eu fiquei em dúvida, é que aí aparece em outra ordem, mas eu fiquei em dúvida entre a B e a C para mim, porque ali fala que a fervura a 100 graus Celsius por 15 minutos é um excelente método de esterilização. Certo. E no documento que o professor mandou em Word lá, deixa eu ver aqui na aula 6, controle de crescimento microbiano. Eu estava lendo e ali fala que, deixa eu ver aqui a parte. A fervura não é um meio de esterilização, mas é eficiente para eliminar a maioria dos patógenos, por isso seu uso é tão frequente em água e alimentos. A esterilização empregando calor úmido requer temperaturas acima de fervura da água de 120 graus Celsius. Então, eu estou com dúvida nessa questão. O texto ele está errado, realmente. A fervura ela pode se considerar no método de esterilização, sim, né? Eu entendo a tua dúvida, né? A frase que eu coloco aqui, ela tá certa na prova. O texto que tá dúbio, o texto que tá errado aí, o texto que eu enviei para você. Eu localizo o erro no texto, na verdade, né? A fervura, ela é sim um método de esterilização, né? O que você falou que ficou em dúvida entre a letra C e a letra D, é isso? Isso, na questão da pasteurização lá, porque daí aqui fala, nos primeiros anos da microbiologia, desenvolveu o método de prevenção da perda da qualidade dos vinhos, destruindo pelo calor bactérias capazes de deteriorar esta bebida. Tal método, posteriormente aplicado ao tratamento do leite para eliminar possíveis patógenos vinculados por este alimento, recebeu o nome de pasteurização. Então, aí que eu fiquei na dúvida, eu achei que era outra questão. É que a letra A... Eu também confundi igualmente a Daiane, eu também fui pesquisar aqui no material e confundi também essa daí. Eu coloquei a do calor lá porque era a que eu, digamos, achei que fosse errada justamente por causa que as outras estavam certas com o texto. Infelizmente, a letra A, que ela fala da pasteurização, ela fala que elimina uma pequena fração, né? E a pasteurização é usada até hoje para eliminar um grande grupo de bactérias, né? Então, a letra A tem esse erro nítido, né? Que é uma pequena fração, isso estaria errado, julgaria errado. O que eu detecto aí é que esse texto que eu coloquei para você está desatualizado, infelizmente, né? Mas isso, a letra C continua a resposta certa aqui dessa questão, né? Sim. Certo, pessoal? É uma questão, então eu vou desconsiderar o texto. Certo, pessoal? Tá, obrigada, professor. Nada. Bom, mais alguém tem algum comentário, pessoal? Alguma observação a fazer? O professor, então, vai pesquisar essa parte da falta para a gente ver o que aconteceu exatamente, certo? A gente vai ter que analisar criteriosamente para ver o que pode ser feito daí. Tudo bem? Eu fico devendo para vocês essa questão daí. Certo? Bom, pessoal, nesse ponto, eu desejo a vocês, então, uma ótima semana, né? A gente se encontra lá no laboratório na semana que vem, certo? Por favor, estejam pontualmente às 8 horas, porque a gente só pode ter 1 hora de aula. Infelizmente, eles estão sendo bem rigorosos nesse sentido. Então, a gente só vai poder ter aula das 8 às 9, né? Então, vamos fazer bem certinho o nosso horário de aula para a gente poder aproveitar o máximo possível. Tudo bem? Beleza. Ok, professor. Uma ótima semana para vocês, então, pessoal. Obrigada, igualmente. Mas...